Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a todos e a todas aí ao nosso seminário de mecânica. Essa é a o nosso primeiro encontro no semestre 2 de 2022, aqui na UNB, acontecendo no dia 27 de julho de 2022. Então é uma honra enorme nós termos como palestrante o nosso colega Chico Rocha, que está lá em Marselha, na França, e vai falar um pouquinho para a gente sobre reologia de suspensões densas. Mas antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de lembrá-los, né, que esses seminários são abertos, tá bom? Então, todos são bem-vindos, divulguem a quem vocês acharem que possam eventualmente eventualmente se interessar, tá bom? Vocês podem se voluntariar para dar palestras, vocês podem sugerir nomes de palestrantes, tá? Fiquem à vontade, tá? Os seminários são extremamente informais, então nós estimulamos que vocês interrompam o palestrante, né? Ele já está ciente disso, para tirar dúvidas, fazer comentários e tudo isso. Ao final da palestra, nós teremos também um tempinho reservado para dúvidas, perguntas e questionamentos, tá ok? Essa palestra está sendo gravada, então, por favor, se você não quiser ser visto ou ouvido, desligue sua câmera e seu microfone. Agora, essa palestra será publicada no nosso canal do YouTube, então você, por favor, desligue o seu microfone e câmera se você não quiser ser visto e ouvido na internet, tá bom? Interaja conosco pelo chat, tá? E nós passaremos aí as suas interações, suas mensagens, tudo isso para os palestrantes, tá bom? A sua permanência nessa palestra, nessa sessão, é um consentimento para a publicação da mesma no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, pessoal, sem mais delongas, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Chico, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua, fique à vontade. Ok. Deixa eu primeiro compartilhar aqui. Então, vocês conseguem ver aí a minha tela? Perfeito, perfeito. Então, bom, primeiramente, boa tarde a todo mundo aí no Brasil, né? Queria dizer que é um prazer enormíssimo para mim. Estou muito feliz de estar aqui no seminário. Queria agradecer a Yuri demais pelo convite, por estar aqui. E como Yuri pediu, eu vou passar agora para dar a palestra em inglês. E vou continuar, mas vocês fiquem à vontade para me interromper no meio, para fazer perguntas em português ou inglês, como se sentir mais à vontade, tá? Chico, fique à vontade para falar em português. Os slides sendo em inglês não tem problema. Se você se sentir mais confortável em inglês, fique à vontade, tá bom? Aqui não tem problema. Se você quiser falar em português, também não tem problema. Tá bom. Mas Então, fique à vontade. não, então vou fazer meio misto aqui. Vamos falar em português e aí qualquer coisa. Eita, desculpa. A gente fala em português. Então, meu nome é Francisco Rocha, né? Eu sou pós-doc aqui no laboratório UST, na Universidade de Aix-Marseille. E hoje eu queria falar com vocês sobre o estudo que a gente vem fazendo da física de suspensões que são chamadas shear thickening. E mais especificamente, nesse seminário de hoje, eu queria discutir com vocês a formação de instabilidades hidrodinâmicas que são bem intrinsecamente relacionadas a esse tipo de material shear thickening. E eu vou usar dois exemplos bem clássicos, duas configurações bem clássicas, que são uma célula de coete cilíndrica de large gap, ou seja, você tem uma distribuição bem inhomogênea de estresse dentro do material. E vou falar também de um escoamento de uma suspensão shear thickening em um plano inclinado. Então, deixa eu começar. O que é uma suspensão, um material, um fluido shear thickening? Suspensões shear thickening são suspensões granulares, ou seja, são misturas de partículas de tamanho da ordem de dezenas de micrômetros, imersas em um líquido viscoso, geralmente. E esse sistema bem simples, eles têm a propriedade de aumentar a sua viscosidade à medida que eles são sujeitos a maiores taxas de cisalhamento ou tensões de cisalhamento. Então, o que se observa, na verdade, é que quando esse númerozinho φ, que representa a quantidade, a fração do volume ocupada por partículas no volume inteiro,
Quando você tem poucas partículas suspensas, esse material se comporta como um fluido newtoniano, ou seja, a viscosidade dela é constante para qualquer taxa de cisalhamento. Mas à medida que você vai aumentando o número de partículas na sua suspensão, a viscosidade desse fluido ele pode aumentar bem drasticamente e até divergir, que é onde acontece uma transição líquido-sólido, ou seja, quando o material para baixas taxas de cisalhamento ele se comporta como um líquido, mas à medida que você aumenta o gamma dot, a taxa de cisalhamento, ele pode transicionar para um estado completamente sólido. Então, esse tipo de transição ou de aumento na viscosidade, que pode ser de uma maneira até dramática para virar um sólido, isso faz com que esse tipo de fluido ele gere uma quantidade de padrões que são, na minha concepção, extremamente fantásticos, assim, porque eles são extremamente interessantes, simplesmente for fun, de estudar esse tipo de material. Por exemplo, é o famoso caso em que a pessoa consegue caminhar em cima de uma piscina de maisena com água, e se a pessoa correr, ela consegue se manter no topo da piscina, mas se andar devagar, ela afunda. Da mesma maneira, você tem que, quando você excita esse material com ondas acústicas, você forma esse tipo de monstrinho aqui, que é entre líquido e sólido. E esse terceiro exemplo aqui, à direita, que é quando você enche um balão com um material shear thickening, e se o balão está parado, o material lá dentro é líquido. Mas quando você impacta um objeto nele, você forma esse tipo de padrão, em que você vê a formação de cracks, que é exatamente um reflexo dessa transição de líquido para sólido. Então, por conta dessa possibilidade de comportamento líquido e sólido, esse tipo de material vem sendo usado em uma quantidade crescente de aplicações industrial. Por exemplo, nessa aqui eu estou mostrando para vocês o que eles chamam de Smart Speed Bumps, que é simplesmente você faz um quebra-mola de material shear thickening, onde, se você passar com o carro lentamente, você vai estar como passar em uma poça d'água, mas à medida que você vai acima de uma velocidade crítica, o material fica rígido, solidifica e se comporta como um quebra-mola tradicional. E aí as aplicações vão, né, por exemplo, de defesa, de proteção em esportes radicais, ou até mesmo de colete à prova de balas, ou como, por exemplo, aqui a Reebok vem usando esse tipo de material para desenvolver sutiãs para esportes, né? E existe também muita pesquisa com material shear thickening relacionada à engenharia civil e a ciência de um concreto, de um cimento, como é que se vai fazer, na verdade, construir um cimento inteligente e moderno. E eu trouxe aqui uma aplicação que é na acústica, que é quando você reveste esses difusores acústicos com material shear thickening, eles percebem que a eficácia desses difusores ela aumenta. Mas existe ainda a compreensão do comportamento shear thickening, por que a viscosidade desses materiais aumenta, ainda é muito jovem, vamos dizer assim, e só nas últimas décadas é que vem se compreendendo um pouco mais o porquê que esse fenômeno acontece. Apesar Chico, de que... Continue. Quando você terminar, eu vou te interromper e fazer uma pergunta. Vai lá. Não, pode dizer. É porque você parou no meio do apesar. Não se esqueça o que você ia falar, não. Volte aí um slide, Chico, por favor. Eu só quero saber, do ponto de vista do reômetro, como é que você mede essa singularidade aí, essa divergência, não é? Essa explosão da viscosidade. Isso aí, eu imagino que você botou isso aí numa célula de Couette, é isso mesmo? Isso, apesar esses dados experimentais não são meus diretamente, mas isso aqui é feito Tá. em uma célula cilíndrica, é verdade, é E aí, isso. quando você bota o Couette, você aplica uma shear rate. O gama ponto é um dado do teu Couette, não é isso? Não, a gente impõe, nesse O caso, torque. né, exatamente, principalmente quando tem essa parede vertical, é muito importante que você controle o torque aplicado e não o shear rate. Então, o que você está me dizendo é que quando você aumenta descaradamente o torque, você não consegue cisalhar o material mais além do que ele está sendo cisalhado. E a Perfeito. resistência para ele é cada vez maior.
mas isso não significa que ele passou por uma transição vítrea ou para uma solidificação, porque o shear rate não foi para zero, não é verdade? Não foi para zero, mas o que eu vou mostrar aqui no final é que essa parede vertical, na verdade, é um reflexo de que nessa região você não tem mais estado estacionário. É completamente instável. Então, você tem, na verdade, oscilações, porque o material está solidificando, solidificando, liquefazendo. A resposta macroscópica média que você recebe do reômetro, porque você vai receber alguma coisa, é essa parede vertical de um shear rate crítico. Ah, ok, alright, beleza, beleza. Beleza? Valeu, Chico, valeu, valeu. Volte lá para o apesar que eu te interrompi. Mas o que eu ia dizer é que, apesar de que, eu estava dizendo que a compreensão do porquê do aumento da viscosidade é uma coisa muito nova que aconteceu nos últimos, entre 5 e 10 anos, na última década, apesar de que a primeira vez que um material desse tipo apareceu em jornais científicos foi lá em 1937, com esse paper de Freundlich e Roeder, que eles nem usavam o termo shear thickening, mas eles usavam fluido dilatante, dilatant fluid, e eles perceberam, eles publicaram um estudo que eles arrastam, eles movem uma esfera dentro de uma suspensão de quartz powder e eles estudam a velocidade dessa esfera para pesos desse bloquinho que move a esfera quando ele muda esse peso do bloquinho. Então, o que eles perceberam foi o seguinte, que quando você tem um φ pequeno, ou seja, quando você tem poucas partículas de quartz na sua suspensão, a velocidade cresce linearmente com o peso desse bloquinho, com a massa desse bloquinho. Exatamente como acontece para um fluido newtoniano, que a força de drag ela é proporcional à velocidade. Só que o que eles perceberam é que quando você aumenta a quantidade de partículas da sua suspensão, o que acontece é que para massas pequenininhas você continua tendo essa relação linear, onde você aumenta a força e a velocidade aumenta, mas a partir de uma força crítica, você pode aumentar a força em até 2, 3, 4 vezes e a velocidade média da sua esfera permanece igual. Assim como a mesma questão que tu perguntasse, Yuri, que acontece como antes, que é aquele gamma dot crítico lá daquela parede vertical. Que por si só, na verdade, é uma coisa bem interessante, porque existe um material onde você aumenta a força que você aplica em um objeto dentro dele, 2, 3, 4, 10 vezes, e a velocidade desse objeto, na média, ela não altera. Então, a pergunta que eu queria começar tentando discutir aqui com vocês é por que esse material, esse tipo de fluido, ele apareceu na primeira vez nos jornais científicos na década de 30, e somente há 5, 7 anos atrás foi que a física do porquê da viscosidade desse tipo de material aumentar é que foi começando a ser esclarecida. Então, vamos pensar, por exemplo, vamos começar pensando por que essa dúvida, essa pergunta ficou em aberto durante tanto tempo. Então, se a gente pensar na suspensão mais simples que a gente pode pensar, é uma suspensão onde você tem partículas não brownianas, rígidas, ou seja, elas não podem deformar e nem podem interpenetrar, e elas são rugosas, são não brownianas, rígidas e partículas rugosas, imersas em um líquido de viscosidade eta-F, e essa suspensão, toda a mistura, ela é sujeita a uma taxa de cisalhamento gamma dot. Então, nesse tipo de sistema, com essas grandezas físicas, se a gente fizer uma análise dimensional, o que a gente chega é que a tensão de cisalhamento, sigma, aqui estou denominando como sigma, ela tem que ser proporcional à taxa de cisalhamento elevada à potência 1. Exatamente do mesmo jeito que é um fluido newtoniano. Então, se a gente pode escrever dessa forma, a gente pode escrever que sigma é proporcional a gama dot, linearmente proporcional a gama dot, e esse coeficiente aqui de proporcionalidade é a viscosidade da minha suspensão, que ela é proporcional à viscosidade do fluido, do líquido que está em que as partículas estão imersas, mas essa viscosidade ela é modulada por uma função que eu estou chamando de eta-S, que, através de análise dimensional, essa função eta-S ela deve ser uma função unicamente da fração volumétrica de partículas.
que é uma medida de quantas partículas, qual é o volume de partículas em comparação ao volume total do seu material. Verifica-se que essa função ΔS ela é uma função crescente, ou seja, quanto mais partículas você tiver na sua suspensão, mais viscosa a suspensão vai ser. E ela tem uma característica interessante, que é que essa função ela diverge em uma fração volumétrica crítica φc, que é exatamente onde ocorre o que a gente chama de transição de jamming transition. Mas apesar dessa dependência com a fração volumétrica φ, não existe nenhuma escala de tensão de cisalhamento ou de taxa de cisalhamento sobre a qual a viscosidade pode mudar. Então, significa que a viscosidade da sua suspensão ela é independente da taxa de cisalhamento ou da tensão de cisalhamento, apesar dela ser dependente da fração volumétrica de partículas que você tem. Então, de onde é que vem essa dependência na mudança da viscosidade? Só foi em 2013 que esse grupo do City College New York, eles propuseram que, para esse tipo de partículas pequenas, da ordem de dezenas de micrômetros, existe uma força repulsiva de curto alcance entre os grãos, e essa força repulsiva gera uma escala de pressão repulsiva, que é simplesmente a força dividida pelo diâmetro ao quadrado das minhas partículas. E o que é que tem? Essa força repulsiva, ela previne o contato entre as partículas quando o estresse ou a pressão que é aplicada ao meu sistema, ela é menor do que essa minha pressão repulsiva. E quando eu não consigo vencer essa pressão repulsiva e as partículas não se tocam, o sistema se comporta como um sistema que não vê o atrito, não tem atrito entre as partículas. Então, ele se comporta como um material frictionless. Quando você aumenta a pressão confinante ou o estresse aplicado nesse material, você consegue vencer essa força repulsiva e você bota as partículas em contato, fazendo com que o sistema agora mude de um caráter não friccional para um caráter friccional. Eles começam a ver o coeficiente de atrito entre as partículas. O que é que isso muda? Você pode perguntar. O que muda é que, do lado esquerdo, no caso sem atrito, as partículas estão livres, o grau de liberdade. As partículas podem tanto deslizar como rotacionar umas sobre as outras. Enquanto que quando você bota atrito na jogada, o deslizamento de uma partícula sobre a outra, ele fica completamente controlado pelo atrito, pelo coeficiente de atrito entre as partículas. Então, o que acontece aqui é que a existência de uma força repulsiva, ela permite com que a suspensão acesse um estado, que é o estado sem atrito, quando eles são submetidos a baixa pressão, que não seria possível de acessar sem a existência dessa força repulsiva, porque suspensões clássicas elas sempre se comportam como materiais friccionais. Então, a existência dessa força repulsiva ela faz com que o material as partículas possam não se tocar e, consequentemente, não ter atrito entre elas. Nesse caso aí, isso é força de lubrificação, não é? É um gap de lubrication. Então, na verdade, essa força repulsiva ela pode ter diferentes origens. Por exemplo, ela pode ter, no caso de cornstarch, de maisena em água, essa força é uma força mais polimérica, ou seja, os grãos de maisena, quando eles estão em água, eles soltam os cabelinhos que impedem o contato mecanicamente das partículas. Quando você bota, por exemplo, partículas de sílica em água, essas partículas de sílica, quando elas entram em contato com água, elas criam uma camada de cargas superficiais que gera uma força eletrostática de repulsão entre as partículas e você cria essa camadinha que está aqui em torno das minhas partículas. Sim, uma eletroforesezinha. É como se fosse uma camada de Debye. Você consegue exatamente saber qual é o comprimento dessa monoleia de cargas aí, vamos dizer. Então você já está com um fluido, ambiente, né, um host que já causa alguma outra força, né, alguma coisa, vamos dizer assim, não clássica, que não é só lubrication. Porque lubrication eu ia dizer que era muito fraca, não é? Perfeito, concordo. Essa força repulsiva ela vem de outra origem que não é hidrodinâmica. Tá bom, beleza.
Agora, assim, né? Aqui hoje eu não vou estar interessado, eu não vou estar discutindo particularidade de onde vem essa força. Eu vou simplesmente assumir que existe essa força e ver quais são as consequências disso em um modelo contínuo de reologia para esse tipo de fluidos. Beleza. Então por que essa mudança de um estado sem atrito para um estado com atrito influencia na viscosidade da minha mistura? Isso é porque, você se lembra que eu falei que a viscosidade de uma suspensão, ela diverge em um volume, uma fração volumétrica phi crítica. Só que essa fração volumétrica phi, ela é, em si, uma função do coeficiente de atrito entre as partículas, que é o seguinte: se as partículas, isso se vê por exemplo, uma maneira de se ver isso é com DM simulations, né? Com Discrete Element Method Simulations, que você vê que a divergência, quando as partículas não têm atrito, quando o coeficiente de atrito é zero, a divergência da viscosidade vai acontecer em uma fração volumétrica phi de 1000p zero, enquanto que quando você aciona ou ativa o atrito entre as partículas, a divergência vai acontecer numa fração volumétrica menor. Isso tem a ver com os graus de liberdade que as partículas têm de se movimentar umas sobre as outras. E isso gera dois ramos de viscosidade, um ramo sem atrito, frictionless, que vai divergir nessa fração volumétrica aqui, enquanto que quando você ativa o atrito entre as partículas, a divergência vai acontecer numa fração volumétrica φ menor. Então, o que acontece é que quando você está a baixa pressão, que o sistema se comporta de uma maneira sem atrito, ele vai seguir esse ramo da viscosidade. Quando você aumenta a pressão e o sistema vira, e as partículas entram em contato e o sistema vira friccional, o que acontece é que agora eu vou seguir esse ramo da minha viscosidade e eu vou ficar mais próximo da divergência. Agora eu estou muito mais próximo da divergência do que antes. Então, o que acontece é que quando eu aumento a pressão, confine ou estresse, a tensão sobre a minha suspensão, e o sistema vai de um sistema sem atrito para um sistema com atrito, ele se aproxima da transição de jamming, e por isso ele começa a seguir outro ramo de viscosidade, e aí a viscosidade aumenta drasticamente. Então, o que acontece aqui, na verdade, é que a força repulsiva entre as partículas, ela introduz uma nova escala de tensão do problema, sobre a qual a viscosidade da minha suspensão ela vai aumentar. Simplesmente aqui, fenomenologicamente, simplesmente porque eu estou chegando mais perto da transição de fase de jamming. Então, em 2014, o Mathieu Viard e Mike Cates, eles propuseram um modelo fenomenológico que usa essas ideias da força repulsiva para descrever o material shear thickening através de um parâmetro de ordem que eles chamaram de F, que representa a fração de contatos na minha suspensão que são com atrito, que as partículas se tocam. Então, imagine que para pressões muito baixas, esse meu F vai para zero, significando que todos os contatos entre as partículas da minha suspensão, eles são sem atrito, ou seja, as partículas não se tocam por conta dessa força repulsiva. Enquanto que para pressões muito altas, a pressão ou estresse, ele ganha da minha força repulsiva e todos os contatos da minha suspensão, eles viram friccionais. Então, ele vai de 0 a 1 dessa maneira aqui em forma de S. E aí, o que é que você faz? Eles propuseram que a divergência da viscosidade acontece numa interpolação entre o caso sem atrito e o caso com atrito, dependendo de qual é a fração de contatos com atrito da minha suspensão. Então, quando o F vai para zero e meu sistema é todo sem atrito, esse termo aqui vai para zero e a fração volumétrica crítica é a fração volumétrica sem atrito. Enquanto que para pressões ou estresses muito altos, esse F vai para 1, anula esse terminho aqui, e a minha fração crítica é a fração de partículas com coeficiente de atrito alto. Quando você substitui isso na fórmula da minha
viscosidade, da viscosidade da suspensão, que antes era uma função só da fração volumétrica, agora, pela fração volumétrica crítica depender em si da pressão aplicada, você tem uma viscosidade da suspensão que depende não só mais da fração volumétrica, mas também da pressão confinante ou da tensão de cisalhamento que eu aplico na minha suspensão. E aqui ela ainda continua divergindo com o expoente -2. Então, quando você resolve esse tipo de sistema para uma escolha de F específico que tem esse formatozinho de S, o que você vê é esse tipo de coisa, que, por exemplo, o modelo são essas curvas vermelhas, enquanto os símbolos aqui representam resultados de simulação de IM. Então, você vê que o modelo consegue representar de uma maneira bem legal todos o comportamento para as diferentes, esses valorizinhos aqui são diferentes valores da fração volumétrica da minha suspensão. E eu consigo reproduzir exatamente o que eu vejo nas suspensões com o meu modelo. Mas vamos olhar mais em detalhe o que é que esse modelo gera. Chico, então, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho, volta lá. Eu não sei se você falou, eu perdi, eu devo ter comido mosca. Qual é a explicação fenomenológica, ou matemática, ou física, para essa 1 sobre φ ao quadrado, φ menos φ quadrado? A potência 2 vem de onde? Essa potência 2, ela, na verdade, ela vem de uma constatação que é, pronto, aqui. Quando você vai aumentando o meu sistema, a fração volumétrica, você vê que, na verdade, esse valor 2 pode ser 2 ponto alguma coisa, ou é o fit. É um fit para essa curva aqui. Perfeito, exatamente. E você vê que para diferentes sistemas, você sempre tem esse tipo de divergência que o expoente é mais ou menos sempre 2. Exato. Ok, beleza. E aí você poderia perguntar também, mas por que quando vai de um sistema sem atrito para com atrito, você mantém o expoente? Isso aí é também uma constatação que você vê ligando e desligando o seu coeficiente de atrito em simulações, por exemplo. Beleza? Beleza. Então, beleza, mas vamos olhar aqui o resultado o que é que esse modelo traz um pouquinho mais de detalhe. Se eu setar uma fração volumétrica bem baixinha, quando eu aumento o estresse, a tensão de cisalhamento que eu aplico no meu sistema, o sistema vai de sem atrito para com atrito, e ele conecta dois estados que aqui são dois estados newtonianos, vamos dizer assim, porque a tensão de cisalhamento ela é proporcional à taxa de cisalhamento. E esses dois estados, sem atrito e com atrito, eles são conectados de maneira contínua. E isso é o que é chamado Continuous Shear Thickening, ou CST. Se você for aumentando progressivamente a fração volumétrica, a quantidade de partículas que você tem no sistema, você vai chegar em um certo momento em que o meu comportamento construtivo, na transição, ele vai ter um comportamento vertical, vai ter uma inclinação vertical aqui, que é exatamente, você pode calcular como d gama dot d sigma igual a 0. E essa fração volumétrica crítica, que é chamada phi dst, é exatamente o que eles dizem que é o de onset, é quando vai começar a você ter discontinuous shear thickening. Você vai ter a conexão entre o estado sem atrito e com atrito, ela vai acontecer de maneira descontínua. Por quê? Porque a partir dessa fração volumétrica, se você for aumentando ainda mais, você vê que o comportamento construtivo gera curvas em formato de S. E em curvas em formato de S, quando a gente tem curvas de shear stress, dependendo de taxa de cisalhamento, que tem derivada negativa, isso é intrinsecamente instável. Então, o que acontece efetivamente é que quando você vai aumentando o estresse que você aplica na suspensão, chega nesse ponto, você pula, porque esse branch ele é instável, então quando chega nesse ponto de inflexão, você pula exatamente para o próximo estado estável acessível. E quando você diminui a partir desse ponto o estresse aplicado, o que vai acontecer é que o sistema volta em um ponto diferente. Então você cria aqui um ciclo de esterese que gera um shear thickening discontínuo
histerético, que vem exatamente por esse formato de S do seu reograma. Vamos dizer que é essa curvinha de tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento. Se você aumentar ainda mais a sua fração volumétrica, além do jamming point para o sistema com atrito, o que acontece é que o seu estado com atrito, ele não é mais acessível, porque você está além da divergência. Então, o que acontece é que quando você chega nesse ponto, a viscosidade diverge e você gera o que é conhecido como shear jamming, ou seja, na transição, você não tem um estado, mais um estado de alta viscosidade, mas todavia líquido ou fluido, e sim, você transiciona completamente para um estado sólido à medida que você aumenta o estresse. E aí você gera essas curvas que são chamadas curvas reentrantes. Muito bem. Então, uma coisa bem importante aqui é que para essas frações volumétricas acima de phi dst, o que acontece é que todos os reogramas ou todas as curvas, os comportamentos constitutivos, tensão de cisalhamento versus taxa de cisalhamento, eles apresentam essas regiões cuja derivada do estresse em relação à taxa de cisalhamento eles são negativos. E como eu falei, isso é uma fonte riquíssima de instabilidades que existem em materiais diferentes. Em todo material que apresenta curvas de derivada negativa, eles vão ser intrinsecamente estáveis. Essas regiões, eu vou estar me referindo a elas aqui como regiões de derivada negativa, ou negatively sloped rheology, ou velocity weakening. Por que velocity weakening? Porque quando eu aumento a velocidade, ou a taxa de cisalhamento da minha suspensão, o estresse, a resistência do material, ela diminui. Então, esse é o que eu queria fazer, um pequeno overview da reologia de materiais shear thickening, porque a partir de agora eu vou entrar nos dois exemplos específicos que eu falei antes, que são o escoamento num plano inclinado e o escoamento em uma célula de coete de espaçamento grande. E eu vou tentar discutir com vocês como a presença dessas regiões de negatively sloped rheology pode se acoplar com fenômenos diferentes para gerar novas instabilidades hidrodinâmicas, que são bem características e intrinsecamente correlacionadas com essas regiões de derivada negativa da minha reologia. Então, deixa eu começar pelo escoamento sobre um plano inclinado. E o experimento da gente, ele consiste, é bem simples. Então, a gente tem um funil que injeta material, uma suspensão, que é uma mistura de maisena com água, onde a gente controla a fração volumétrica de maisena e a fração volumétrica de água. Por essa portinha aqui, a gente controla a abertura do funil, que controla o fluxo sobre o plano. A espessura do escoamento ela é medida com esse laserzinho, onde a deflexão do laser é uma medida da espessura do escoamento. E o flow rate, o fluxo, ele é medido com essa balançazinha que a gente coloca no final do plano. E aí, deixa eu mostrar para vocês um exemplo característico do que acontece quando a gente faz um experimento para uma fração volumétrica relativamente alta. Você vê que quando o material ele começa a escoar, a superfície livre ela se torna instável e gera essa série de ondas superficiais que elas se tornam extremamente periódicas. Você vê aqui que existe um período extremamente bem definido para essas ondas. Esse tipo de fenômeno, essa geração de ondas, tinha sido observada em 2005 pelo grupo de Neil Bamforth. E eles perceberam que existe uma coisa bem interessante, que é o número de Reynolds crítico para você começar a ver as estabilidades, ele era muito menor do que o número de Reynolds crítico que você precisa ter para gerar esse tipo de ondas superficiais, ou ondas superficiais que a gente chama de ondas de Kapitsa, que é esse tipo de ondas que todo mundo já viu na superfície de água, ou também chamado de roll waves. Mas para você ter essas instabilidades no fluido newtoniano, você precisa ir além de um número de Reynolds crítico para poder essas instabilidades serem ativadas. E o mecanismo
para desestabilização do fluxo, ele é totalmente ligado à inércia do meu escoamento. Enquanto que aqui, a gente vê a desestabilização do fluxo para um número de Reynolds muito menor. Então, o que é que está acontecendo? Se não é inércia, qual é o mecanismo de desestabilização da interface? Então, vamos ver se a gente consegue explicar. Então, eu tenho dois ingredientes básicos, que é, eu não tenho inércia, então eu estou no escoamento que é overdamped, né? O número de Reynolds é muito menor do que 1. Então, eu posso descartar todos os meus termos inerciais na equação de Navier-Stokes. E eu tenho, nesse meu fluxo, nesse meu material shear thickening, eu tenho uma rheologia em que ela é S-shaped, onde eu tenho regiões em que a taxa de cisalhamento ela é uma função decrescente da minha tensão de cisalhamento, ou seja, a derivada é negativa, que é o que eu falei antes daquela negatively sloped rheology. Então, quando eu faço o equilíbrio de forças em uma camada para um escoamento, né, uniforme no equilíbrio, um estado de equilíbrio, se eu pegar uma faixinha aqui de fluido, o balanço de forças diz que a gravidade, que é o que puxa o meu escoamento para baixo do plano, ela tem que equilibrar o estresse basal, o atrito gerado entre o escoamento e a base do meu plano. Muito bem, essa é a situação de equilíbrio, onde vai ser tudo uniforme, estacionário, etc. Se eu introduzo uma perturbação na superfície livre do meu escoamento, o que acontece é que nessa mesma faixinha agora, eu tenho gradientes, gradientes da espessura, e esse gradiente de espessura, ele gera um termo extra no meu balanço de forças, que é como se fosse uma pressão hidrostática, que depende desse meu ΔH, ΔX. Então, vamos analisar duas bandinhas de fluido agora, uma à esquerda e outra à direita da minha perturbação. Então, vamos começar pela esquerda. Pela esquerda, o que acontece é que eu tenho um gradiente positivo. A altura aumenta com a distância, com a minha coordenada x. Como o ΔH, ΔX é positivo, ele diminui o lado direito dessa minha equação, do meu equilíbrio de forças. Então, significa que o atrito, ele diminuiu. Só que como eu estou numa reologia que é negatively sloped, que é em forma de S, quando eu diminuo o atrito basal, a taxa de cisalhamento ela tem que aumentar. Então, isso cria um fluxo positivo de material para dentro dessa minha camada de fluxo, dessa minha camada do escoamento. Da mesma maneira, se eu olhar para esse lado da perturbação, o gradiente é negativo, então isso aumenta o lado direito da minha equação aqui, o que aumenta para seguir nesse balanço de força, deve aumentar o atrito basal, o que, consequentemente, por conta da minha reologia particular, ele diminui a taxa de cisalhamento, o que gera também um fluxo positivo, ou negativo, no caso aqui, gera um fluxo para dentro da minha perturbação. Isso faz com que a minha perturbação seja amplificada, gerando uma situação instável. Então, aqui, o acoplamento entre perturbações na superfície livre com essa minha reologia particular, que tem derivada negativa, gerou uma situação instável, que depende fortemente da minha derivada negativa da reologia. Só que isso aqui é uma explicação de mecanismo com as mãos, vamos dizer, só que a gente pode fazer um pouquinho melhor. A gente pode fazer uma análise de estabilidade linear, sem inércia, aqui, porque a gente está querendo explicar um mecanismo de desestabilização da interface sem inércia. E isso, o que é que acontece? A gente pode usar a conservação de massa com aquele balanço de forças que eu mostrei para vocês, e, no final das contas, a gente consegue descrever a perturbação da superfície livre H1 com essa equação aqui, que é uma equação de advecção de fusão, onde C é a velocidade de fase das ondas. Então, a gente pode, eu não escrevi aqui, mas a gente pode mudar para um sistema de referências que se move com as ondas, que vai cancelar esse termo ΔH1, ΔX, e vai transformar essa minha equação em uma equação puramente de uma equação de difusão, onde a difusividade vai ser proporcional a esse parâmetrozinho A, que é a derivada da taxa de cisalhamento em relação à tensão de cisalhamento. Se A, como para um fluido newtoniano, que o estresse aumenta com a taxa de cisalhamento, A é positivo, a difusividade
vai ser positiva, então a minha perturbação, que é descrita aqui por essa função H1, ela vai difundir, ou seja, ela vai morrer, ela vai criar uma situação estável. Enquanto que, se eu tiver no material com a reologia em formato de S que tem derivadas negativas, esse meu A se torna negativo, ou seja, eu tenho uma equação de difusão onde o coeficiente de difusão, a difusividade D, ela depende de A, é negativa, ou seja, a perturbação ela tem uma antidifusão e todos os modos viram instáveis. Então, aqui, essa análise de estabilidade, ela mostra que você consegue ativar ou gerar ondas de superfície, surface waves, sem inércia, devido ao acoplamento entre essa reologia de derivada negativa, que é a reologia de fluido shear thickening, com deformações na superfície livre do meu escoamento. Então, ótimo. Aí, o que a gente pode fazer experimento e comparar qual é o número de Reynolds que eu começo a ver a minha estabilidade para diferentes frações volumétricas de partículas φ. Então, eu vejo que quando eu tenho poucas partículas e meu sistema não apresenta regiões de derivada negativa, o onset, ou o valor do número de Reynolds crítico, ele se aproxima do número de Reynolds previsto pela teoria para fluidos newtonianos, que o escoamento se torna instável quando você vai acima desse Kapitsa threshold, que é calculado através do ângulo de inclinação do plano inclinado. À medida que você aumenta a fração volumétrica acima desse seu phi de ST, e você começa a ter regiões de derivada negativa, o número de Reynolds crítico que você precisa ter para o escoamento virar instável, ele diminui, podendo ser até 2 ordens de grandeza menor do que o número crítico de Kapitsa, que é exatamente, ou seja, você tem uma instabilidade no escoamento sem inércia. E essa curvinha preta aqui, ela vem exatamente da previsão do modelo de Viaten-Kate, de qual é o número de Reynolds crítico para você ter um escoamento instável, que é exatamente quando você passa de uma situação onde o seu coeficiente de difusão, que eu falei agora, ele vai de positivo para negativo. Então, a gente consegue prever o valor do número de Reynolds crítico, assim como a velocidade de fase dessas ondas, usando essa reologia nova desenvolvida, que se baseia nessa transição de um sistema sem atrito para um sistema com atrito. Como esse tipo de ondas são ondas sem inércia, é um novo tipo de ondas cinemáticas, que, em homenagem a esse livrinho aqui da década de 40, 50, onde esse carinha Bartolomeu, ele tinha que proteger a sua cidade de um material bem gosmento, vamos dizer assim, verde, que ele chama no livro de U-Black, a gente está chamando esse novo tipo de ondas cinemáticas de U-Black Waves. Então, para concluir essa parte do plano inclinado, o que a gente vê é que o modelo da transição friccional, ele gera uma reologia que pode ser em formato de S, com regiões de derivadas negativas, e, nesse caso do plano inclinado, essa reologia de derivada negativa, ela se acopla com a deformação da superfície livre para gerar uma nova classe de instabilidades hidrodinâmicas diferentes das ondas superficiais de Kapitsa ou Roll Waves. Então, com isso, eu vou concluir a parte do plano inclinado e vou partir para a segunda parte da apresentação, que tem a ver com o fluxo com o escoamento numa célula de cohete. Vocês têm alguma questão, alguma pergunta, ou posso prosseguir? Eu só tenho uma pergunta rápida. Essa velocidade aí, essa U que aparece no diagrama das velocidades é o quê? Esse U é a velocidade do flow ou é a velocidade média da vazão? Isso é a velocidade do estado base. A velocidade de equilíbrio, vamos dizer. Não da onda, do flow. Do flow, isso aqui é como se eu esqueci de botar o zero, na verdade. Aqui embaixo, ó, nessa parte vermelhinha, tem CC, é normalizado, a gente adimensionaliza a velocidade de fase das ondas pela velocidade do estado estacionário do meu escoamento. Só para dizer aqui, na verdade, essa informação é que, assim como as ondas de Kapitsa, ou as Roll Waves, esse tipo de ondas, o Black Waves, eles também se movem com a velocidade média, que é acima da velocidade do escoamento. Beleza. Beleza?
Então, deixa eu passar agora para a segunda parte da apresentação, que é um escoamento de uma suspensão shear thickening, que eu fico com vontade de dizer reoespessante, né, para a gente criar um termo em português, mas vamos, enfim. Em uma célula de coete cilíndrica de espaçamento grande. Então, o experimento ele é bem simples. A gente pega uma camada de suspensão que é maisena misturada com água e a gente coloca ela dentro de uma célula de coete, ou seja, dois cilíndricos concêntricos, um interno e um externo, mas a gente coloca ela flutuando em cima de um óleo que é chamado fluorinerte, que ele é um óleo bem denso, ou seja, para manter essa camada flutuante, mas ele é de viscosidade baixíssima, ou seja, para fazer a mímica aqui de uma situação onde não tem estresse, tensões aplicadas na base, nem no topo, porque é livre com ar. Então, isso gera uma situação efetivamente bidimensional, que ajuda a gente a o quê? A visualizar, isso permite com que a gente visualize o que está acontecendo no escoamento usando essa câmera de alta velocidade aqui embaixo da minha célula, que uma visão típica que eu estou mostrando aqui do lado direito. E a gente conecta o cilindro interno da minha célula a um riômetro, porque aí eu posso controlar precisamente qual é o torque aplicado nesse cilindro, assim como qual é a sua velocidade angular. Um detalhe importantíssimo é que a combinação entre o reômetro e o meu cilindro interno, eles têm um momento de inércia, que eu vou chamar de I2 aqui, que é extremamente não negligível. Na verdade, é um momento de inércia bem grande, na verdade. Então, o que a gente vê nesse tipo de escoamento, esse aqui é uma imagem típica que a gente pode, usando essas partículas pretas, que são só tracers, a gente pode calcular o campo de velocidade, então a componente radial e azimutal do meu campo de velocidade, fazendo técnicas como o PIV e esse tipo de coisa. Então, quando a gente olha para esse escoamento, quando eu peço para, por exemplo, o riômetro aplicar uma rampa, ou seja, aumentar e aumentando progressivamente o torque aplicado a esse cilindro, é uma situação dessa que eu vejo no escoamento. Inicialmente, é como se fosse um fluido normal, só que à medida que você aumentando o torque aplicado a esse cilindro, você começa a ver que inhomogeneidades começam a aparecer no seu escoamento. Que parece que ela se propaga, mas eu não consigo ver daqui exatamente de onde para onde, ou se tem uma direção preferencial. Mas isso gera uma instabilidade no meu escoamento, que aqui eu vou estar interessado em saber quando é que eu começo a ver esse tipo de instabilidade e o que é que causa ela. Então, quando eu peço, isso aqui é um sinal típico que eu obtenho quando eu peço ao riômetro para aumentar progressivamente o torque gama aplicado ao meu cilindro. Então, o que a gente vê aqui, para torques baixos, eu aumento o torque, a velocidade de rotação do meu cilindro aumenta, como se fosse um fluido newtoniano, isso aqui é basicamente uma força de drag no meu cilindro. Ou seja, a resistência do fluido aumenta à medida que a velocidade aumenta. Quando eu passo de um certo valor crítico do torque, o que eu começo a ver é uma parede vertical aqui, mas na verdade a velocidade de rotação desse cilindro, ela começa a oscilar fortemente, de maneira que a média permanece constante, mesmo quando eu aumento o torque em duas décadas, vamos dizer aqui. Eu aumento o torque aplicado no meu cilindro em 2 décadas, em 2 ordens de grandeza, e a velocidade média do meu cilindro permanece a mesma. Então, o que é que acontece nesses dois? Aqui a gente vê que existe a distinção entre 2 regimes completamente diferentes. E o que é que são esses regimes? Vamos ver. Então, agora eu mudo para um protocolo onde eu aplico um torque constante no tempo ao meu cilindro interno e eu vejo o que acontece com a sua velocidade angular. Então, no regime de torques baixos, nesse regime onde o torque é uma função crescente da velocidade, o que eu vejo é que
o cilindro acelera, para os três casos aqui, mas eventualmente ele atinge uma velocidade terminal, que aí ele atinge um estado estacionário, onde a resistência do fluido equilibra o torque que eu aplico e a situação vira estável, eu atingo uma velocidade constante. A partir do momento que eu cruzo essa fronteira aqui de torque crítico, o que eu vejo é que depois de uma aceleração inicial, o cilindro ele desacelera rapidamente. E aí ele começa a acelerar de novo. Antes de atingir o estado estacionário, ele desacelera de novo. Se eu aumentar ainda mais o torque aplicado, o que eu vejo é que a frequência de oscilação dessas oscilações na velocidade angular ela aumenta. E eu atingo uma situação extremamente periódica, onde o meu cilindro acelera e desacelera bruscamente. Acelera de novo e desacelera bruscamente. Como é que o cilindro muda a sua velocidade angular tendo um torque exercido a ele? É porque a resistência do material mudou, é isso? Exatamente. Ah, Exatamente. e Essa é a o pergunta. motor? Como é que o motor mantém o torque? Isso aí a questão experimental é sensível aí, não é? Na verdade, como é um reômetro que eu controlo o torque, ele simplesmente vai aplicar um torque que é controlado através de uma corrente que ele manda para o sistema, E ele corrente roda na elétrica, né? velocidade que ele tiver que rodar. Ele roda, ele aplica o torque que eu peço para ele aplicar e ele vai rodar na velocidade que vai depender da resistência do material. Que louco. Ok. E aí é exatamente isso. Então, será que eu vejo esses dois regimes completamente diferentes? Então, será que eu posso associar esse regime de baixos torques com a minha suspensão se comportando de maneira sem atrito? Frictionless. E, da mesma forma, esse regime para altos atritos, onde eu vejo a presença de oscilações, será que eu posso relacionar ele com essa minha transição, quando a minha suspensão ela começa a se comportar de maneira friccional? Então, nesses dois regimes, eu posso perguntar, por exemplo, esse regime de baixo, ele é o regime frictionless? E se for, como é que minha suspensão, como é o escoamento, como é o campo de velocidade nesse regime? E, além disso, será que com esse modelo da transição friccional, será que eu posso prever quando é o torque crítico para como eu começar a ver instabilidade? Da mesma forma, para esse regime de altos torques, eu posso perguntar quais são as escalas de tempo associadas a essa minha oscilação. Qual é a escala de tempo de aceleração e qual é a escala de tempo associada a essa desaceleração do cilindro. Mais profunda, primeiramente, antes, quer dizer, eu posso dizer o que é que faz o meu cilindro desacelerar e o que é que permite ele a reacelerar. Então, quais são os mecanismos que faz com que eu consiga ver eu veja essas oscilações no meu cilindro? E o que mais louco Então, é que essa escala de tempo aí, não é, Chico? O drop, né, de velocidade de rotação é praticamente instantâneo, não é? vamos chegar lá. Hum. Vamos chegar lá. Então, para responder esse tipo de questão, até essa é uma questão que a gente tinha desde o começo, essa desaceleração ela é infinitesimalmente rápida, ou seja, é porque o material vira sólido completamente, e aí não existe, ele tem um estresse, ele não vai se mover, e aí essa desaceleração é instantânea ou não? Para tentar responder essas perguntas, vamos analisar esses dois regimes separadamente. Então, o que é que a gente faz? A gente aplica um torque nesse cilindro interno aqui, que está pintado em vermelho, constante. Eu espero o sistema atingir o estado estacionário e eu calculo o campo de velocidade no meu fluxo, no meu fluido. Então, isso é um vídeo típico que eu vejo. Você tem cisalhamento em toda a parte aqui, mas quando eu calculo o campo de velocidade, eu vejo essa situação em que o que eu vejo é o seguinte: o campo de velocidade está completamente localizado na vizinhança do meu cilindro interno e depois de uma posição radial que eu estou chamando de raio yield stress aqui, de propósito, eu tenho que o meu material está completamente estático, ele se comporta como um sólido, não tem velocidade nem mínima, é tudo parado, congelado. Aí. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso
pelo campo de velocidade, eu calculo para diferentes torques, nesse ainda regime de baixos torques, né, onde a velocidade é uma função monotônica, crescente monotônica, desculpa, do torque aplicado. E aí eu calculo o campo de velocidade usando técnicas de P e V. Através do campo de velocidade, eu posso calcular a minha taxa de cisalhamento espacial dentro da minha suspensão, ou seja, em função do rádio. E, através do sinal do reômetro, que eu tenho acesso ao torque aplicado, eu posso construir qual é a minha tensão de cisalhamento em função da distância radial do centro. Quando eu faço isso para torques diferentes, o que eu vejo é que eu posso, essas curvas sólidas aqui, elas representam muito bem o meu campo de velocidade. E essas curvas sólidas, elas são soluções analíticas para um fluxo, para um fluido newtoniano. Ou seja, apesar desse yield stress, desse raio de estresse que eu tenho aqui, onde a suspensão se move, ela se comporta praticamente idêntica a um fluido newtoniano. E aí, através da minha medida da taxa de cisalhamento e da tensão de cisalhamento espacial no meu domínio, eu posso construir o meu comportamento constitutivo da minha suspensão para cada valor de R diferente. Rapidão, o que eu vejo é... Esse gráfico sigma com R, você tem um modelo nele, não é? Essa expressão que você pegou, torque sobre esse perímetro, né? A área do perímetro, não é? Ou seja, a área do cilindro que está dentro do escoamento, isso vem de um modelo, não é? Ou é só local? Isso é local, pressão, na verdade, torque dividido por 2πh vezes R ao quadrado, né? Na verdade, isso é um volume, né? Agora que eu estou vendo que tem um quadrado aí. É porque, como eu tô aqui, força sobre área, né? Mas como eu estou falando de torque, aí você divide isso por um volume, né? Para construir a tensão. Ah, sim, é verdade. E aqui o que eu faço é que, como eu estou no estado estacionário, tá certo. Como eu estou no estado estacionário, eu posso dizer que tudo bem, eu estou assumindo aqui que é um comportamento newtoniano, né? Mas isso. O estresse se relaciona dessa forma, e como eu estou no estado estacionário, eu posso propagar o meu estresse que está colado aqui no meu cilindro para qualquer posição radial. Beleza? Porque você conseguiria, eu entendo o cálculo em R0, né? Em R0 isso, a gente perfeito. Não tem dúvida. Mas tá ok. Então tem uma hipótesezinha aí, não é? Tem hipótese que é newtoniano. Newtoniano, beleza. Que eu tô, assim, vamos dizer que eu estou sendo seguro de fazer, porque eu vejo aqui, eu tô... Exato. A curva está batendo com o teórico. A curva está batendo quase perfeitamente com o teórico, que está assumindo novamente aqui um escoamento num fluido newtoniano. Beleza. E aí, quando eu construo o reograma, ou essa função de tensão de cisalhamento por taxa de cisalhamento da minha suspensão em função do espaço, o que eu vejo é que para todos os torques aplicados, os dados experimentais eles colapsam numa função, numa curva mestra, vamos dizer assim. E essa curva mestra, essa curva preta aqui, ela é exatamente o modelo de Wirth-Cates, o modelo da transição friccional, para uma suspensão caracterizada de maisena com água, mas que eu não adaptei para nenhum parâmetro, eu não tenho nenhum fitting parâmetro aqui. Eu caracterizei a minha suspensão com um reômetro clássico, onde tudo que é homogêneo, e eu apliquei a mesma função, a função de Wirth-Cates, para esse negócio, para essa minha célula de coete de espaçamento enorme, e eu vejo que o comportamento é exatamente o que é previsto pelo modelo. Ou seja, tem essa parte aqui que é praticamente newtoniana, e o onset, esse é o último torque em que eu consigo ter uma situação estável. Então, e ele representa muito bem esse torque onde eu começo a ter reologia de derivada negativa previsto pelo modelo de Wirth-Cates. Então, aqui, o que eu posso concluir parcialmente é que, nesse regime de baixos torques, a suspensão, ela se move de uma maneira extremamente como um fluido newtoniano,
E eu posso modelar o comportamento por essa curva desse modelinho que eu expliquei antes, que é o modelo da transição friccional, que assume em que a fração volumétrica na minha suspensão ela é uniforme. Então, aqui eu não tenho nenhum sinal de inhomogeneidade na fração volumétrica, ou seja, não tem concentração, a concentração de partículas é homogênea em todo o meu domínio. Então, beleza, nesse sistema de baixo torque, eu entendo que a gente viu que a suspensão ela se comporta basicamente como um fluido newtoniano, e eu posso caracterizar, eu posso prever muito bem qual é o torque em que eu vou começar a ver oscilações quando eu comparo ele com esse torque que eu começo a ter derivadas negativas na minha reologia. Então, vamos passar agora para o regime onde eu tenho essas oscilações. Quando eu vejo essas oscilações, a primeira coisa que eu vejo é que, beleza, a velocidade angular do meu cilindro, ele apresenta uma fase de aceleração seguida por uma desaceleração muitíssimo rápida. Então, vamos focar primeiro na aceleração. E aí eu pergunto, qual é a escala de tempo? Qual é a dinâmica nessa aceleração? E aí vamos fazer o seguinte, eu vou escrever a lei de Newton para esse cilindro interno. Quando eu aplico um torque gama aplicado, na questão, se tiver no estado estacionário, todo esse torque aplicado, ele é transmitido para o fluido, que eu estou chamando aqui de gama fluido. Porém, quando eu tenho uma aceleração desse meu objeto sólido que tem um aumento de inércia finito, uma parte desse torque que eu aplico com o reômetro, ele é usado para acelerar o cilindro. Então, o torque no fluido, ele é menor do que o torque aplicado. Então, eu posso modelar, eu posso dizer, beleza, então eu vou fazer um modelinho para o meu torque no fluido, eu vou assumir que durante a aceleração, esse meu fluido, ele se comporta de maneira newtoniana, então eu posso escrever o torque no fluido em termos do estresse no fluido, dessa forma. E o estresse no fluido, eu vou dizer que é a viscosidade vezes a taxa de cisalhamento. E aí eu vou assumir que durante a aceleração, a minha suspensão ela está ainda no estado sem atrito, ou seja, eu vou substituir a viscosidade pela viscosidade do estado frictionless, da viscosidade que vem no modelinho, mas para baixas tensões. E para escrever a taxa de cisalhamento gamma dot em termos da velocidade angular, eu suponho que eu tenho um escoamento newtoniano e que o meu raio externo é muito maior que o raio interno. Então, eu consigo simplificar a minha taxa de cisalhamento em termos da velocidade angular do meu cilindro interno assim. Isso gera o quê? Isso gera uma equação diferencial de primeira ordem para a velocidade angular do meu cilindro, que eu consigo resolver se eu der a condição inicial. E aí eu posso comparar isso para os diferentes ciclos de aceleração. Comparar o resultado que eu tenho do resultado dessa EDOzinha com os meus dados experimentais. E o que eu vejo é que, quando eu uso essa viscosidade que vem no modelo de Wiertz-Cates, ele descreve muito bem a dinâmica, a evolução temporal da velocidade angular do meu cilindro durante a fase de aceleração. Então, significa que, durante essa fase de aceleração, realmente o fluido se comporta de maneira sem atrito e ele, basicamente, de maneira newtoniana, como a gente tinha visto antes. Então, essa fase de aceleração é bem parecida com aquele regime de baixos torques. A questão agora é, será que eu posso fazer a mesma coisa com a desaceleração? E aí, quando a gente começa a ver esse tipo de oscilação, a reologia do estado estacionário de Wiertz-Cates, a gente está numa fração volumétrica que é acima do jamming point de sistema friccional. Então, não tenho um estado fluido, vamos dizer assim, quando o meu sistema ativa os contatos friccionais. Ou seja, de acordo com essa reologia, a viscosidade diverge. E aí significa que eu deveria ter aqui uma desaceleração instantânea. Será que é ou será que não é? Vamos investigar. Mas então, isso está extremamente relacionado com o que é que seta, o que é que define a escala de tensão no meu fluido durante essa desaceleração. Ou seja, no fenômeno transitório aqui da desaceleração
Será que realmente o fluido, a viscosidade diverge e eu viro um sólido? Ou será que tem outro mecanismo que define o estresse? Como é que eu posso acessar a tensão dentro do meu fluido durante a desaceleração? Se eu usar de novo a lei de Newton aplicada no meu cilindro, eu vejo que o torque dentro do meu fluido, ele é igual ao torque aplicado, eita, aqui deveria ser menos, desculpa, menos o termo de inércia que tem a ver com a aceleração do meu cilindro. Então, se eu conseguir acessar a dinâmica temporal da desaceleração do cilindro, eu consigo acessar o torque no meu fluido ou a tensão que o meu fluido, que a suspensão aplica nesse cilindro. Então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente percebe aqui, como o Yuri percebeu, é que no sinal do reômetro eu só tenho 2 pontos, um aqui e outro já é quando ela começa a acelerar. Então, eu não tenho acesso nenhum ao que acontece durante a aceleração. Então, para resolver esse problema, o que a gente faz é, eu crio uns padrõezinhos na superfície do meu cilindro, que são esses pontinhos aqui. Eu crio, vamos dizer que eu faço um padrão de dálmata aqui no meu cilindro. E eu uso a câmera de alta aquisição, de aquisição rápida, para fazer imagem desse cilindro e calcular a velocidade angular com frame rate, com aquisição de 500 imagens por segundo, por exemplo. E o resultado dessa técnica de Rod Image Velocimetry, que a gente está dizendo que é simplesmente aplicar um algoritmo de PIV para o meu objeto sólido, eu mostro o resultado aqui nessa curvinha dos círculos azuis. Então, a gente vê, na verdade, que quando a gente mede com uma resolução temporal suficientemente grande, o que acontece é que a minha desaceleração ela não acontece de maneira instantânea, mas ela tem uma estrutura aqui, que é inclusive em forma de S, onde a desaceleração máxima ela não está nem no começo nem do fim da curva, mas sim ela está no meio, que é representado por essa estrela aqui. E se eu tirar a derivada temporal para cada instante dessa minha curva azul aqui, eu obtenho o que eu estou mostrando aqui na curva da direita, que eu consigo medir com uma precisão bastante alta qual é a magnitude e quando é que essa desaceleração máxima acontece. E lembrando que essa desaceleração máxima ela vai estar completamente correlacionada aos níveis de tensões no meu fluido durante a desaceleração. Então, ok, eu sei qual é a magnitude e eu sei quando ocorre a desaceleração máxima do meu cilindro. Mas aí isso já pergunta, o que é que está acontecendo no fluido durante a desaceleração? E aí vamos olhar. Aqui em cima eu estou mostrando a evolução temporal da velocidade angular do meu cilindro. E embaixo, essas setinhas roxas, ele mostram o campo de velocidade do fluido. Eles estão sincronizados. Então, o que é que eu vejo? Antes de desacelerar, o fluxo é bem parecido com o que eu tinha antes, bem localizado. À medida que o cilindro desacelera, eu vejo que alguma coisa tem um front que se propaga do cilindro interno para o cilindro externo e ativa o movimento em camadas do fluido que estavam parados inicialmente. Vamos voltar aqui. Eita, desculpa. O fluxo aqui fora, o fluido está completamente parado. À medida que o cilindro desacelera, é exatamente concomitante com a propagação desse front, dessa onda que ativa o movimento nessa camada de fluido exterior. E esse front, na verdade, é um front que é conhecido em material shear-thickening, que é chamado de jamming front. Esse jamming front, o que acontece é que simplesmente quando o estresse aqui no fluido vai aumentando, porque a desaceleração ela vai diminuindo em magnitude, e alguma porção do fluido ele atinge o torque crítico para transicionar, para ativar os contatos friccionais. Esses contatos friccionais eles são propagados através desse jamming front. Então, esse jamming front nada mais é do que uma propagação, é como se fosse um efeito dominó que vai ativando os contatos friccionais na minha suspensão. Então, se eu pegar se eu tirar
fotos em tempos diferentes, o que eu vejo é que, inicialmente, o meu fluxo estava parado e meu escoamento ele era localizado ao redor do meu cilindro. À medida que, exatamente durante a desaceleração do cilindro, o que acontece é que esse front, essa onda, ele vai ativando o escoamento, ele vai ativando o movimento, vai acordando, vamos dizer assim, esse fluido que estava inicialmente completamente parado e que não estava participando da dinâmica, vamos dizer. Então, beleza, agora eu consigo calcular qual é a desaceleração máxima do meu cilindro, ou seja, eu consigo ter acesso ao torque máximo aplicado pelo fluido no cilindro, e eu vejo aqui que a desaceleração do meu cilindro acontece concomitantemente com a aceleração de uma grande parte do fluido que estava inicialmente estática. Então, qual foi a primeira ideia que a gente teve quando a gente viu isso? Então significa que, será que esse cilindro ele desacelera simplesmente como uma consequência do momento angular que inicialmente era carregado simplesmente pelo cilindro, e ele à medida que essa onda passa e ativa o fluxo, o escoamento no fluido, desculpe, ele transfere momento angular do cilindro para o fluido e, em compensação, consequentemente, esse cilindro desacelera. Reduz a velocidade. Então, vamos tentar ver se a gente consegue modelar dessa forma. Vamos simplesmente aplicar uma conservação do momento angular, onde, inicialmente, todo momento angular no tempo t0, ele é carregado pelo meu objeto, pelo cilindro mais reômetro, que tem um momento de inércia I2, né, que eu falei, que eu comentei antes. E, num tempo t, a partir de que o front começa a se propagar, o momento angular agora ele é partilhado entre o meu objeto sólido e o meu fluido. E aí, beleza, mas como é que eu calculo o momento angular do meu fluido? Primeiro eu tenho que ver como é que esse front se propaga e qual é o campo de velocidade, qual é a dinâmica, qual é a cinemática desse front, quando esse front se propaga, qual é o campo de velocidade que ele estabelece no fluido. E aí, quando eu faço isso, eu vejo que esse front ele tem uma direção preferencial. Aqui, ele é anisotrópico, ele não se propaga de maneira axissimétrica. Então, eu calculo o campo de velocidade para diferentes tempos ao longo dessa direção preferencial. E eu vejo que antes ele estava assim, ou seja, a velocidade não nula, ela é localizada perto do cilindro. E essa estrelinha aqui é onde eu defino a posição do front. Eu defino a posição do front quando a velocidade é 50%, é metade do drop de velocidade, que é entre 1 e 0. Então, por aqui. Que é como geralmente é definido a posição desses jamming fronts. E aí, quando eu evoluo no tempo, eu consigo rastrear essa posição, a posição da minha onda para cada tempo. E quando eu ploto em função do tempo, o que eu vejo é que, na verdade, esse jamming front, quando ele começa a se propagar, ele tem uma aceleração bem rápida, mas ele rapidamente ele se propaga com velocidade constante. Então, duas coisas que eu posso ver aqui por esses gráficos. Um é que, à medida que o front passa, ele estabelece uma velocidade praticamente uniforme no meu fluxo. Ele tem esse platô aqui, a não ser tirando essas boundary layers, que é no front e perto do cilindro. Então, eu vou assumir que a minha velocidade azimutal, em função de R, ela é uniforme e é igual à velocidade angular do meu cilindro vezes o raio interno. E do experimento eu vou tirar também que a velocidade do meu front ele se move com velocidade constante, de forma que eu consigo saber qual é a posição do meu front para cada instante de tempo, através dessa equaçãozinha aqui. E aí, eu posso dizer, então, agora que eu posso construir a minha conservação do momento angular, que inicialmente ele era I ômega do cilindro rígido. À medida que o tempo passa, eu vou ter o momento angular do cilindro mais o momento angular do fluido que é acelerado pelo front. E é claro que aqui eu tô botando também uma informação importante que eu não comentei, que esse front ele é anisotrópico, né? Ele não se propaga de maneira com simetria azimutal, e eu observo que para todo experimento
ele se expande até metade, vamos dizer, da minha célula. Então, eu simplesmente boto que meu θ ele vai de 0 a 2π beta, onde beta é meio. Eu não fitei esse 0,5, eu simplesmente olhei para o experimento e vi que ele vai, que para todos os experimentos ele se expande até metade da minha célula, então eu simplesmente boto beta igual a 1,5. E aí, muito bem, eu posso então reescrever isso de maneira que eu posso resolver analiticamente qual é a minha velocidade angular em função do tempo. E a minha solução ela fica em termos de um parâmetrozinho alfa, que é simplesmente esse pré-fator aqui, 2 terços de π beta densidade vezes a espessura raio interno elevado à quarta, dividido pelo momento de inércia do meu cilindro. Então, simplesmente isso aqui compara o momento de inércia do meu fluido que está na vizinhança do cilindro, na vizinhança, com o momento de inércia do objeto sólido em si. E aí eu posso derivar isso aqui duas vezes e maximizar a função para obter qual é a minha função de desaceleração máxima. E aí eu obtenho essa solução analítica, que eu estou botando aproximada aqui, porque simplesmente para ter uma solução mais simples, que para obter essa aproximação eu simplesmente assumo que na vizinhança do meu cilindro, o fluido lá ele tem um momento de inércia muito menor do que o cilindro em si. Que é verdade, que eu meço e eu vejo que isso é verdade. E mais importante, então aqui eu tenho a função, como a minha aceleração máxima varia com os parâmetros do problema, mas também eu tenho qual é a condição para que esse momento de inércia, essa desaceleração máxima aconteça. E isso é quando essa condição é satisfeita, que se você ver exatamente, é o que está aqui em cima, é 2 terços de π beta ρS h R interno vezes a posição do jump in front, a terceira, dividido por I2, que essa condição significa que a minha aceleração máxima, desaceleração máxima, no caso, vai acontecer quando o front tiver acelerado uma quantidade de fluido suficiente que tem para igualar o momento de inércia do meu objeto sólido. Então, aí eu posso simplesmente comparar a solução analítica com a solução que eu tenho no meu problema, e eu vejo que, na verdade, essa conservação momentangular, ela representa muito bem o que eu vejo no experimento. E para checar esse scaling aqui da desaceleração máxima, eu posso variar a inércia do fluido ao redor, que eu posso fazer simplesmente variando a espessura da minha camada de fluido, H. Quando eu faço isso, eu faço esse experimento para diferentes alturas e eu vejo que a desaceleração máxima ele segue esse scaling que vai com H a 1 terço, que é previsto pelo meu momento de conservação do momento angular. E só para terminar, né? Como a desaceleração máxima depende da quantidade disponível de inércia que o front tem para ativar, quando eu não tenho inércia suficiente para igualar a inércia do fluido à inércia do cilindro, significa que eu não vou nunca atingir essa desaceleração máxima. Então, para uma espessura menor do que um valor crítico, eu começo a divergir da minha curva teórica, que é representada, eu consigo prever analiticamente qual é esse valor crítico, e é esse valorzinho aqui, que está exatamente quando os experimentos começam a divergir da minha previsão teórica. Então, é claro que aqui, só para comentar uma limitação do modelo, é que, como nessa conservação do momento angular, eu considero que o sistema é infinito. Então, eu tenho uma quantidade infinita de fluido para acelerar. Ou seja, teoricamente, a minha curva de desaceleração, quando o meu front tiver acelerado uma quantidade infinita de fluido, ele vai assintoticamente para zero. Enquanto que quando eu no meu experimento, o que eu vejo é que em um certo momento o cilindro começa a reacelerar. E esse momento aqui é quase concomitantemente quando esse front interage com as paredes externas da minha célula. Ou seja, isso é tem um efeito aqui do tamanho finito do meu sistema. Então, é como se esse front colidisse com a parede externa e refletisse, desativando todos os contatos friccionais até o cilindro interno, o que liquefaz a minha suspensão e faz com que a resistência
que a suspensão aplicando no cilindro diminui, possibilitando que ele comece a reacelerar. Mas isso eu não consigo prever ainda. Isso é uma coisa que a gente está ainda estudando, qual é esse mecanismo de reaceleração, responsável pela reaceleração. Mas para concluir aqui, eu posso dizer que essa minha reologia, que é racionalizada através dessa transição friccional, ela gera, à medida que o sistema vai de sem atrito para com atrito, ele gera esses frontes de jamming, que acelera o fluido, transfere momento angular do cilindro para o fluido e, em consequência, o cilindro desacelera. Então, para terminar aqui, o que a gente viu foi que, microscopicamente, o atrito entre as partículas ele tem um efeito enorme no fenômeno, no comportamento macroscópico do meu fluido, gerando relações construtivas que podem ser contínuas, descontínuas, em forma de S, ou mesmo completamente reentrantes. E, para esses dois casos específicos, a gente viu que essa reologia particular, ela acopla com a inércia do cilindro para permitir que o estresse no fluido ele cresça continuamente e depois com a inércia do fluido em si para gerar essas oscilações. Enquanto que no caso do plano inclinado, essa reologia ela acopla com deformações da superfície livre para gerar essas instabilidades de ondas superficiais. Então, só para terminar, esse trabalho que eu mostrei aqui para vocês, ele foi feito em colaboração com Baptiste Darbois-Texier, que era um pós-doc aqui no UST, e agora ele está trabalhando no Sinares lá no laboratório FAST, em Paris-Saclay, e com 3 pesquisadores permanentes aqui do UST, Henri Lucier, Yoel Forter e Bruno Metzger, que estão aqui em Marseille. E com isso eu vou terminar. Muitíssimo, muitíssimo obrigado pela atenção e pela oportunidade. Excelente, excelente palestra, Chico. Muito obrigado, sensacional. Aprendi coisa pra caramba aqui. Então, vamos lá. Tem umas perguntas, dúvidas, questionamentos. O Taiguara teve que sair, né? Ele deixou aqui uma mensagem: adorei a palestra, sempre fui intrigado com o comportamento dessas suspensões concentradas, mas nunca entendi por que elas são como são. Hoje aprendi muita coisa. Obrigado. Muito joia. Caio, vamos lá. Eu acho que o Guilherme levantou de Arthur, Guilherme. Vamos lá, Arthur, por favor. Abra seu microfone, pode falar. Não estamos te ouvindo, Arthur. Você está ouvindo a gente? Agora você está mudo. Desbloqueie seu microfone. Acho que o microfone bugou, que ele abriu, mas não saiu o som. Ah, tá. Caio, então, por favor, avance e aí depois a gente passa para o... Eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se vocês estudaram, mas tipo assim, que eu já tinha a primeira vez que eu vi essa maisena, eu vi no Mythbusters, né? Eles testando lá se dava para andar em cima da piscina. E quando você anda em cima da piscina ou quando você dá um soco de mão fechada ou um tapa com a mão espalmada, você tem um comportamento assim sólido, né? Ele aguenta o seu tapa, ele aguenta o seu peso, mas o material ele absorve o impacto, digamos assim, né? Ele oscila. E num dos primeiros vídeos que você colocou lá no começo, o cara tirando uma bolinha de golfe, o material ele estilhaçava, né? Você tinha pedaços. Isso aí também acontece por causa das interações, das repulsões de curto alcance ou é algum outro motivo? Na verdade, acontece exatamente por conta dessa transição, né, de um sistema sem atrito para com atrito, mas na questão do murro, quando tu dá um murro, o que é a mesma coisa se tu olhar, por exemplo, existem vários vídeos no YouTube ou artigos também que é sobre impacto de uma esfera em uma bacia, em uma piscina desse tipo de coisa. O que acontece é que nesse tipo de impacto, o que acontece é que quando impacta, ele aplica um estresse, uma tensão extremamente alta no meu sistema, e a suspensão, ela passa de um material sem atrito para um material granular. E o material granular, quando ele é submetido a tensões, quando está acima do jamming point, o que acontece é que ele precisa dilatar para escoar.
Quando ele dilata, o que acontece é que quando ele dilata, ele cria espaço entre os grãos, e o que gera um escoamento do líquido, como o líquido é incompressível, o líquido começa a ocupar esse espaço, da mesma maneira que acontece, por exemplo, no column collapse, que Yuri já estudou bastante. Então, quando esse escoamento de fluido, ele gera um fluido que é como se fosse um escoamento em meios porosos, que gera uma pressão altíssima, que é o que chama de pore pressure. Pore pressure. E aí, esse pore pressure, a pore pressure, ele cria um gradiente de pressão enorme que freia o objeto que está impactando, mas quando ele freia o objeto que está impactando, o estresse aplicado à suspensão diminui, então ela liquefaz. Entendi. Ela liquefaz, o objeto pode penetrar. E a bolinha de golfe, ela é muito rápida, não dá tempo de você ter esse... Do fluido vir e preencher o espaço, né? Você foi muito rápido. Quando a bolinha de golfe, você aplica uma tensão que é extremamente maior, então você simplesmente é como se você estivesse quebrando um sólido. Você não permite esse tempo de relaxação para o sistema voltar para o estado líquido. Ah, legal. Muito massa. Valeu pela pergunta aí. Massa. Legal. Arthur, será que você consegue falar agora? Eita. Mande sua pergunta no chat, cara, que aí a gente lê sua pergunta. Enquanto isso, eu vou fazer duas perguntas. Chico, por que é que a propagação do front não se dá de uma maneira axissimétrica? Essa é a pergunta de $1 milhão, vamos dizer. São inhomogeneidades no tamanho grande da célula? Coisas aleatórias ou não? Então, a questão é a seguinte: quando a gente faz estatisticamente, quando eu faço esse experimento várias vezes, essa direção preferencial ela é completamente randômica. Ou seja, eu vejo esse front se propagando em todas as direções. Quando eu faço o experimento em que eu faço um impacto, ou seja, eu rodo o meu cilindro impulsivo, o front se propaga de maneira simétrica. Então, na verdade, o que acontece aqui, como o meu cilindro interno está acelerando, o fluido ele aproxima o estresse crítico para transicionar por debaixo, vamos dizer, from below. From below. Quando você cria flutuações ao redor do meu cilindro, que alguma porção do meu fluido ele atinge o estresse crítico primeiro do que outras, ele consegue carregar todo o estresse, porque a viscosidade dele aumenta bastante. E aí ele consegue carregar todo o estresse que seria aplicado, tudo em volta do cilindro, só naquela porçãozinha. Canaliza. E aí canaliza. Isso é o que é a nossa hipótese agora, mas esse é um dos pontos que a gente quer estudar, qual é o critério para mudar de uma coisa para outra. Certo. Eu tenho mais uma pergunta, mas vamos ver aqui se o... Boa tarde a todos, obrigado pela apresentação, Chico. Isso é o Arthur. Vou fazer a pergunta por texto, para mesmo. Como há migração de partículas de concentração entre as regiões de alta e baixa taxa de cisalhamento, este efeito afetaria em alguma ordem interessante o caso das waves? Então, no caso que a gente vê que a suspensão ela se comporta de maneira newtoniana no estado em que não tem as oscilações, a gente não vê nenhum sinal de migração induzida por gradiente de cisalhamento. Isso não significa que não vai haver a longas escalas de tempo. Significa que nosso sistema, do jeito que ele atinge o equilíbrio em uma escala de tempo muito mais curta do que a gente consegue observar qualquer migração. Na questão das oscilações, o que a gente vê é o seguinte: essa transição de fase, como perto da transição de fase, todos os expoentes críticos divergem, comprimento de correlação são completamente extensivos e tal. Então, o que acontece é que poderia acelerar essa migração. Mas o que a gente vê é que quando o sistema começa a reacelerar, ele se reacelera com uma viscosidade que é exatamente igual à do sistema, como se fosse homogêneo. Então, a gente não sabe se existe uma migração acelerada e uma demigração, ou se simplesmente acontece tão rápido que não acontece migração. Legal. Tudo certo, Arthur? Beleza?
Comente aí se você está satisfeito com a resposta. Perfeito. Chico, uma última perguntinha rápida. Quando você mostrou aquele modelo linearizado das superfícies das suas ondas de ULEC, não é? UMEC. UBLEC. Você chegou numa equaçãozinha da advecção de difusão. Você pode mostrar os gráficos que você traçou ali das velocidades de propagação da onda? Agora. As ondas Kapitsa, né, as ondas roll waves tradicionais, você chegou ali numa medida 3. Você sabe me dizer se o modelo linearizado para essas ondas Kapitsa também é governado por uma equação de advecção de difusão? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu estou... deixa eu fazer outra pergunta antes de você responder essa daí. Essa linha constante que está aí no 2, você está assumindo ou ela é teórica calculada? Teórica calculada. Porque quando a gente resolve uma equação de advecção de difusão que tem uma velocidade c no termo advectivo, a onda resultante se propaga com c sobre 2. E eu estou vendo que tem muito mais ponto seu em c sobre 2 do que em 2. Uhum. Não seria alguma coisa simplesmente associada a esse termo extra de advecção de difusão que está aparecendo nas suas ondas Kapitsa, e esse 2 aí pode ser alguma coisa weird? Então, a gente não sabe se é essa questão, ou a gente não sabe se o que acontece é que simplesmente o estado base, por eu ter no meu plano inclinado, eu tenho uma situação inhomogênea da tensão de cisalhamento, que ela é zero na superfície livre e ela é máxima na base. Na base. Uhum. Então a gente não sabe se essa mudança aqui, esse fatorzinho de 2, se ele vem no mismatch da minha previsão do estado base ou se é simplesmente devido o meu cálculo da velocidade de fase dessas minhas ondas. Então, o que a gente está fazendo agora, na verdade, fazendo uma análise de estabilidade completa, com todos os termos, com inércia, com tudo, para ver se a gente consegue se tem alguma mudança. Se tem alguma mudança nessa posição. Esse 2 ele tem que estar aí, essa linha aí tem que estar aí. Tem que estar aqui. Pelo menos sem inércia, ela está aqui. E esse 1,5, você acha que é algum mismatch? Não é um mismatch, porque isso é resultado experimental. Não, é simplesmente uma previsão que o modelo não consegue prever perfeitamente o estado base em si. Então, o 2... então você acha que tem um problema no U0? No zero, exatamente. É no zero. Porque quando eu vi esse 1,5 e esse 3 aí, eu disse, cara, eles estão puxando essa curva para o 2, mas essa advection diffusion vai se propagar com C sobre 2. Né? Mas bom, então tá. Então tem um problema no 0 que vocês acham que pode... A gente acha que pode ser isso, mas aí o que eu estou fazendo agora, por exemplo, é fazer a simulação time dependent. Eu estou tentando fazer uma simulação time dependent para ver o que é que a gente consegue diretamente da simulação e não do modelo sem inércia. Entendi. Muito legal. Beleza. Bom, acho que nós não temos mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Chico, agradeço você enormemente por sua palestra. Foi realmente sensacional, muito legal. Tá? Espero que todo mundo aí tenha gostado. Vai estar disponível aí no nosso canal, tá bom? Chico, antes de irmos embora, você quer falar alguma coisa? Queria agradecer a você, principalmente, aí pelo convite. Estou muito feliz mesmo de estar aqui e a todo mundo que assistiu e perguntou. E eu espero que a gente se encontre em breve, pessoalmente, para uma discussão maior. Joia, excelente, Chico. Muitíssimo obrigado. Prazer enorme ter você aqui. Já é quase 11 horas da noite aí, não é? Então, obrigado pelo esforço aí, por tudo. Foi sensacional, cara. Palestra muito boa. Mesmo. Pessoal, obrigado. Até o próximo seminário. Um abraço. Obrigadão, Chico. Tudo de bom aí. Tchau. Tchau.